Fala Doc, seja muito bem-vindo ao módulo de Medications. Aqui nesse módulo a gente vai falar de duas grandes partes relacionadas à medicação. A gente vai falar da parte de prescrição, prescription, e a parte de drugs, na verdade, né? E aí eu coloquei drug classification porque a gente vai chegar nessas medicações de acordo com as classificações e subclassificações. Então, antes da gente começar a falar de cada um deles de forma específica, eu queria que você viesse comigo aqui ao longo desse fluxograma aqui, esse mapa mental aqui, pra gente entender como é que vai funcionar esse módulo, o que a gente vai ver ao longo do módulo. Então eu dividi em duas grandes partes. A primeira delas faz mais sentido que a gente veja primeiro, tá? Porque no final das contas, quando a gente chegar aqui em Drug Classification, a gente vai estar falando, assim, a gente vai chegar, a parte final dela é a gente falar da medicação em si, tá? De forma isolada. Claro que a gente vai ter uma classificação pra gente organizar esse conhecimento. Mas a intenção é que a gente chegue lá no final nas medicações, nome comercial e nome genérico. E a gente precisa dessa parte daqui da prescription para a gente conseguir amarrar esse nome da medicação. Então eu resolvi começar pela parte da prescrição, de prescription. Vamos lá, o que a gente vai ver dentro de prescription? A gente vai ver essas três partes aqui. Em relação a routes of administration, isso aqui são as vias de administração, tá? Se é intravenoso, via oral, essas coisas. Drug formulations, formulação das medicações, o que seria isso? Se é comprimido, se é cápsula, suspensão, tá? Em relação a instructions, como assim instructions? Instruções. Instruções do quê? Aqui vão ser as instruções tanto para pacientes e para farmácias, tá? Então a gente vai prescrever para farmácia e a gente vai, claro, orientar os pacientes. Algumas vezes também a gente vai prescrever para o paciente diretamente com as instruções. Mas eu vou explicar isso aqui em mais detalhes daqui a pouco, quando a gente for falar disso. Então, a gente tem instruções para a farmácia e para o paciente. Então, isso é o que a gente vai ver em relação à prescription. A parte de medicação mesmo, de drug classification, eu coloquei assim porque a gente vai classificando de algumas formas, até para a gente entender melhor, assim, organizar em gavetas mentais. Mas não só isso, para a gente realmente aprender quais tipos de medicações a gente vai achar em quais situações, quais os níveis de prescrição para cada situação, tá? A primeira delas, a primeira classificação, subclassificação que eu fiz aqui, seria em relação a medicações que precisam de prescrição, prescription medications e non-prescription drugs. Alan, qual que é a diferença de drugs e medications? Drugs e medications é exatamente a mesma coisa, só que quando a gente vai falar assim, em relação à medicação, se a gente usar drugs, é equivalente. Mas se a gente for falar de droga, por exemplo, de drogas, a gente vai ter que falar de drogas ilegais, a gente teria que falar só drugs, tá? A gente pode até especificar illegal drugs, recreational drugs, mas isso não pode falar illegal medications. Assim, pode, mas não é o mais natural, tá? Então a gente vai falar da parte de medicações que precisam de prescrição e as que não precisam de prescrição. Dentro dessas non-prescription drugs, a gente vai ter esses dois tipos aqui, basicamente: over the counter e behind the counter. Já eu vou explicar direitinho. E em relação a prescription drugs, a gente vai ter controlled substances, substâncias controladas, e a gente vai ter non-controlled prescription medications or drugs, que são medicações com prescrição, mas elas não são controladas, tá? Por que controladas? Como assim controladas? Essas controladas aqui são as basicamente psicotrópicas, neurotrópicas, tá? Aquelas que têm um alto grau de chance de vício, de causar vício. E aí elas têm uma subclassificação dentro dessas controlled substances, que aí vai de Schedule 1 para Schedule 5. Esse aqui é para os Estados Unidos. Do Schedule 1, por exemplo, a gente vai ter aquelas que mais causam vício, tanto é que nesse caso do Schedule 1, são aquelas que são ilegais, que nem uso médico tem. E aquela do Schedule 5 são medicações que menos causam vício dentro dessas aí, que são controladas. Ela ainda pode causar um certo grau de vício. Então elas são controladas. Em relação a non-controlled prescription medications, as medicações de não controladas, a gente vai ter basicamente aquelas clássicas, né? Aquelas tradicionais que a gente prescreve no dia a dia, não tem um grau de dependência, elas não são viciantes, mas não são aquelas medicações que você vai lá na farmácia e vai lá do lado do protetor solar, vai lá e compra elas. Então ela precisa de uma prescrição. Nos Estados Unidos é muito mais rigoroso do que aqui, tá? Aqui você pode basicamente ir lá e pedir para o farmacêutico uma medicação ali de antihipertensivo e aí provavelmente ele vai te dar, tá? Não vai ter tanta restrição assim.
Então não é tão controlado assim aqui no Brasil. Mas lá ela é mais controlada. Tá? Então aqui a gente vai falar de cada uma delas e fazendo subclassificações também, tá? Para sempre organizar melhor o nosso raciocínio. Então, por exemplo, dentro dessas cardiovascular medications, a gente vai ter os antihypertensives, os antihipertensivos, anticoagulantes, antiplaquetários, entre outras medicações aqui que a gente vai falar depois mais detalhes. Então, basicamente, isso que a gente vai ver dentro desse módulo de medicações. Então, na próxima aula, a gente começa a falar em mais detalhes da parte de prescription. A gente vai começar por prescrição, prescription. I'll see you guys in the next lecture.